Bom dia, amado Jesus, Espírito Santo, Papai querido. Obrigada por este bom dia que o Senhor preparou para nós. Obrigada por este bom dia que já está, no qual nós já estamos vivendo. Obrigada, Pai, por toda a sua bondade, toda a sua graça, todo o seu favor, operando para o nosso bem. Obrigada, Espírito Santo, por trabalhar em nós, por nós e através de nós. Senhor, que vivamos hoje um bom dia para a sua glória, um bom dia em Jesus, porque em Cristo é o nosso viver, em Cristo está o nosso viver, o nosso proceder, o nosso ir e vir, pensar, falar e existir. Que nós tenhamos a consciência de Cristo em nós e nós em Cristo durante o dia de hoje, Pai, assim como em todos os dias, que por meio da consciência de que Cristo é quem está vivendo em nós e nós vivemos em Cristo, nós possamos fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões, nos relacionar uns com os outros com base nessa verdade. Que os nossos tratamentos, que as nossas atividades, que as nossas responsabilidades e atribuições, alegrias e tristezas, dificuldades e facilidades, todas sejam vistas, sejam lidadas a partir desta consciência de Cristo em nós e nós em Cristo. Eu oro para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para receber aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações esta manhã. Oro para que o Senhor nos dê sabedoria e revelação para ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo em nós e nós em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, Vilma, graça e paz. E bom dia a todos que vão chegar aí ou que vão assistir essa gravação mais tarde. Hoje eu quero trazer uma breve reflexão sobre um tema que uma amada irmã pediu aqui ao assistir a última live. Na última live eu trouxe uma reflexão do texto de Filipenses capítulo 4, versículo 4 e 5, se eu não me engano, onde o apóstolo Paulo nos encoraja a nos alegrarmos em união com Deus. Lembrando que ele fala isso a partir de uma circunstância bem desconfortável e desfavorável, nos mostrando que a alegria, a verdadeira alegria, ela procede de estarmos unidas com Deus. E isto é algo que acontece na nossa consciência. Vale dizer que nós somos um ser tridimensional. Assim como Deus é um só, porém em três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim nós somos uma pessoa tridimensional. Temos corpo, alma e espírito. A Bíblia nos deixa claro isso. Há áreas da psicologia que entendem que alma e espírito é a mesma coisa. Mas a Bíblia nos deixa claro que nós temos corpo, alma e espírito. Depois eu deixo esse texto de referência aqui nos stories para vocês meditarem e refletirem. O que eu quero dizer agora é que nosso corpo é a matéria, não há muita dúvida sobre isso, acho que nem há. Todos sabem que nosso corpo físico é a nossa matéria. É o instrumento físico que utilizamos para estar aqui no mundo físico. A nossa alma é a nossa expressão humana, é a nossa psique, mente, vontades, emoções, sentimentos. É assim que a nossa alma é representada. Aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, aquilo que você sente com relação a si mesmo, né, dentro de si mesmo ou com relação ao outro, isso é o que representa a sua alma. E o espírito é a nossa consciência e a nossa intuição. É onde Deus fala conosco. Deus é espírito e fala conosco no espírito. Por isso, a importância de termos uma consciência expandida para conhecer ao Senhor. Porque conhecendo o Senhor, tendo consciência dele em nós e nós nele, então, também teremos uma percepção ativa para ouvir a sua voz e ter aí a nossa intuição ajustada àquilo que Deus está falando conosco por meio da consciência. Amém?
Se vocês desejarem, nós podemos estudar melhor sobre isso, sobre a vida no espírito, sobre o homem tridimensional, né? E sobre a nova aliança, como entender tudo isso e viver a partir do novo pacto de sangue realizado em Jesus na cruz do Calvário. Por ora, eu quero que vocês compreendam isso. Somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito é representado pela nossa consciência e intuição. A nossa alma, pelos nossos pensamentos, sentimentos, vontades, emoções. E o nosso corpo é o nosso instrumento físico para nos conectarmos com com o mundo natural, né? O nosso corpo é apenas matéria. Bom, nessa palavra que eu ministrei na última live de Filipenses 4, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos em união com o Senhor, para que todos vejam o quão amáveis e gentis vocês são. Perto está o Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos encorajando a viver a nossa nova vida de acordo com a nossa nova natureza, identificados com Cristo em nós. Porque Cristo em nós é amável e gentil, assim como é manso e humilde, assim como é honesto, amoroso, paciente, longânimo, temperante. Todas as virtudes de Cristo estão disponíveis em nós para serem utilizadas. Bom dia, mãe. Porque Cristo agora vive em nós e nós agora vivemos em Cristo. Então surgiu uma pergunta: como, Amanda? Na verdade foi um pedido de ajuda. Me ajuda a me desvincular desta velha natureza na qual eu ainda expresso ira, impaciência, ciúme, inveja, fofoca, intolerância, mentira, enfim, todos os vícios de uma velha natureza. Como eu posso me desvincular dos vícios de uma velha natureza e me vincular às virtudes da minha nova natureza, do meu novo ser em Cristo? Eu sugeri, inclusive, e continuarei falando isso aqui, que todas as vezes que você for ler as Escrituras, especialmente o Novo Testamento, que você se atente para a frase em Cristo. Essa expressão em Cristo, ela aponta para uma chave poderosa de como podemos aplicar aquilo que Deus deseja que vivamos em nossas vidas. Em Cristo. Essa é a chave. Tendo consciência de que você não vive mais na sua carne, que você não vive mais na sua força, que você não vive mais na sua fragilidade, nos seus erros, que não são as suas boas obras ou más obras que definem quem você é. A sua definição de vida, de existência está em Cristo. A sua identidade está em Cristo. Deus, o Pai, te vê através de Cristo. Amém? Então esse é um assunto que demanda assim, muitas aulas, muitas conversas. Hoje eu quero trazer apenas uma reflexão com base no texto de Romanos 12:2, que eu não vou ler, vou apenas citar. Romanos 12:2, que fala da renovação da nossa mente. Vou ler aqui alguns versículos de Gálatas, capítulo 5, e depois vamos gastar um pouquinho mais de tempo em Romanos, no capítulo 8. Amém? Então aqui em Gálatas, capítulo 5, eu recomendo fortemente que você leia todo o livro de Gálatas, que você leia todo o capítulo 5, orando, buscando ao Senhor, buscando no Senhor entendimento, revelação e discernimento do que essas palavras querem dizer. Hoje eu quero citar com vocês apenas o versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas. Paulo está dizendo: minha mensagem é... Antes de chegar a essa mensagem, Paulo estava discorrendo sobre esse assunto de natureza pecaminosa e nova natureza em Cristo, de pecado e não pecado. E aqui é importante que haja compreensão sobre pecado, carne e natureza pecaminosa. São 3 elementos diferentes. Se nós acharmos que todos são um, que tudo é a mesma coisa, isso trará muita confusão para nós no dia a dia, nessa questão do desejo de viver a vontade de Deus, de viver inclinado para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Então entenda, carne significa uma coisa, natureza pecaminosa outra coisa e pecado outra coisa. Se você quer ter uma compreensão clara disto, eu te convido a participar do meu grupo de leitura. Eu tenho no Telegram um grupo de leitura
no qual eu compartilho leituras sobre o Evangelho, sobre a Nova Aliança. O link para participar desse grupo está aqui na biografia do meu Instagram. Ao entrar no grupo, você vai subir a barra de rolagem para cima e vai ver todas as leituras que já foram feitas. Eu acredito que nós já estamos na 6ª leitura. As leituras estão organizadas em áudios e embaixo de cada áudio tem a descrição de qual livro, qual capítulo e qual tema daquele áudio. Então ali nós temos várias leituras que vão te ajudar a compreender melhor isso. Especificamente essa questão da carne, pecado e natureza pecaminosa, nós estamos estudando profundamente de forma muito simples agora nas 2 leituras que estamos em andamento. Uma leitura chamada O Evangelho Nu, de Andrew Farley, e a outra leitura Livre, 21 dias para obter vitória sobre o pecado, do Reinhard Hitler. Enfim, se você deseja ter um entendimento mais profundo sobre isso, eu te convido a entrar no grupo e dar atenção a esses áudios. É a minha leitura desses livros compartilhada com vocês. Você pode estar ouvindo os áudios enquanto está fazendo almoço, lavando louça, arrumando casa e ao mesmo tempo ganhando entendimento, conhecimento e revelação. Porque com certeza, à medida que você começar a ter acesso a esse conteúdo, acesso a essas verdades bíblicas, você vai estar em oração para que o Espírito Santo te traga revelação de como isso se aplica à sua vida, de como conhecer essas verdades pode transformar o seu modo de viver diariamente. Amém? Então, o apóstolo Paulo está explanando sobre várias coisas nesse sentido, de velha natureza, nova natureza, velha vida, nova vida, lei e graça, esforço e fé. E aí ele chega ao ponto de uma conclusão aqui no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas. Ele diz: minha mensagem é: vivam pelo Espírito, então vocês não farão nada do que a velha natureza deseja. Eu estou lendo na versão da Bíblia Judaica. Sei que estou em dívida com vocês. Muitas pessoas me pedem referências sobre essa Bíblia. Eu vou fazer um post sobre essa Bíblia em breve. Bom, Paulo estava trazendo uma afirmação radical. Ele está dizendo: olha, eu sei que vocês amam o Senhor e querem viver de forma agradável a Ele. Mas parem de se preocupar em parar de pecar, porque este não é o caminho. A obra da cruz foi perfeitamente completa com este objetivo, de dar a vocês a vitória sobre o pecado. Jesus venceu o pecado. Então não é tentando parar de pecar que vocês serão vitoriosos, é confiando em Jesus. E Jesus foi para o Pai, não vos deixando sozinhos, mas enviou o seu próprio Espírito para habitar em você e te ajudar em todo o seu caminho. Aí eu poderia ir para a referência lá dos evangelhos também, pós-ressurreição de Jesus, quando ele tem essa conversa com seus discípulos, dizendo: olha, para o bem de vocês agora é melhor que eu vá, mas eu não vos deixarei sozinhos. Eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai ensinar vocês todas as coisas. Ele vai fazer vocês se lembrarem das minhas palavras. E muito mais. Nós vamos ver daqui a pouco em Romanos 8 que o Espírito Santo também trabalha em nós. Então, todos os dias, uma declaração de fé, uma oração que eu faço é: Senhor, que eu perceba hoje, que eu discirna hoje, eu tenha discernimento hoje daquilo que o Senhor está fazendo em mim, por mim e através de mim. Há um trabalho do Espírito Santo em mim, em me transformar. Também há um trabalho do Espírito Santo para me favorecer, a meu favor, para suprir as minhas necessidades, para satisfazer os desejos do meu coração conforme a vontade do Senhor. E também há um trabalho do Espírito Santo através de mim para com os outros, através de mim para com o próximo, através de mim para com você, para com meu marido, para com outras pessoas. Entendem? Então busquem isso. Se você viver todos os dias com a sua consciência unida ao Senhor, aos propósitos do Senhor, com a sua consciência de que a coisa mais concreta que existe em relação ao tempo é o agora e a eternidade, você certamente viverá numa proporção de liberdade maior. Liberdade de quê, Amanda? Liberdade dos pensamentos do passado, liberdade daquilo que te prende ao passado, liberdade também do futuro, que te gera preocupação, ansiedade, aflição, angústia. Liberdade com relação a qualquer tipo de medo, a qualquer tipo de insegurança. Porque neste lugar de consciência de que você vive em Cristo e Cristo em você agora e o impacto disso na eternidade, há um lugar de profunda segurança.
Você está protegido com Cristo. Você está escondido em Cristo. Amados, imagine o seguinte. Eu vi esses dias esse exemplo, gostei muito, achei prático. Esta ponta de caneta, imagine que é você. Esta é quem você é. Esta mão representa Jesus Cristo. Jesus Cristo é esta mão. Esta mão representa Deus, o Pai. Este é você, este é Jesus, este é o Pai. A palavra diz, eu não me recordo a referência, eu posso postar aqui nos stories também, que eu e você estamos escondidos em Cristo. Então, este é você, este é Jesus Cristo. Você, escondido em Jesus Cristo. O Pai, Jesus Cristo, está em Deus, está dentro do Pai. Aqui está o Pai. Onde está você? Escondido em Cristo. Onde está Cristo? Dentro do Pai. Onde está você? Guardado em união com o Filho e o Pai. Entre o Filho e o Pai. Se vendo dessa maneira, com que você precisa se preocupar? Se vendo dessa maneira, o que te gera medo? Quem pode te atacar? Quem pode te fazer algum mal? O que pode te separar do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem pode te prejudicar? Queridos, nós estamos escondidos em Cristo, junto com o Pai, em união com o Pai. Olha só que profunda proteção é esta. Que grande amor é este que nos envolve, que grande perdão, grande graça, favor, bondade. Não há com o que se preocupar quando você entende a sua posição diante de Deus e a sua condição diante de Deus em Cristo. Não há com o que se preocupar, não há com o que temer. Por isso eu insisto em todas as manhãs, quando eu estou aqui compartilhando essas palavras com vocês, te despertar para esta consciência de que você está em Cristo e Cristo está em você. Quanto mais consciente você for da sua posição em Cristo, da sua condição em Cristo, mais você será encorajado, será ousado, será ativo em viver a sua vida no Espírito. Então, quando Paulo disse aqui, olha, vivam pelo Espírito, de maneira alguma vocês farão qualquer coisa que a velha natureza deseja, ele está dizendo, quando você se lembrar quem você é, onde você está, francamente não haverá espaço para o egoísmo, para o medo, para a avareza, para a preguiça, para o orgulho, para a vaidade. Porque você estará tão cheio das virtudes de Cristo. Estará tão cheio do amor de Cristo para com você, da paciência de Cristo para com você, do domínio próprio, da mansidão, da humildade, do amor, da bondade, da misericórdia, da compaixão. Não haverá espaço para que um instinto velho, de uma velha vida, de uma velha natureza haja. Então o caminho de ter vitória sobre o pecado, de ter vitória sobre a natureza pecaminosa do velho homem, é ter a consciência da sua condição em Cristo, da sua posição em Cristo, da sua identidade em Cristo. Então, vivendo pelo Espírito o seu dia a dia, você não terá espaço para os desejos da velha natureza. Quando você se identificar com Jesus Cristo, unir a sua mente, os seus olhos, o seu coração, os seus interesses a Jesus, ao olhar para os afazeres da sua casa, ao olhar para os seus filhos que estão teimando, ao olhar para o seu marido que te desapontou, você naturalmente manifestará ali diligência, compromisso, dedicação e organização para com a sua casa. Paciência, tolerância, longanimidade, temperança para com seus filhos, compaixão, misericórdia, amor, bondade e generosidade para com seu marido. Isto é o viver em Cristo diariamente. Amém? Vamos agora para Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, eu considero como um texto que são palavras vivas. Qualquer pessoa que não tenha conhecimento bíblico, se quisesse ter conhecimento de um único texto na Bíblia e tivesse a segurança de que esse texto seria o suficiente para fazê-lo viver de forma agradável ao Senhor, eu recomendaria Romanos capítulo 8.
porque neste capítulo nós não leremos ele todo, ele é profundo e eu gastaria meses falando só do capítulo 8 com você. Neste capítulo nós temos muitas provas, provas de que o Espírito Santo é suficiente para nos fazer viver uma vida reta, íntegra, uma vida vitoriosa em Cristo. Eu quero ler aqui apenas alguns trechos. Na verdade, eu quero ler tudo, mas por causa do nosso tempo, eu lerei apenas alguns trechos. Romanos 8:1. Portanto, não há mais nenhuma condenação, esperando por aqueles que estão em união com o Messias Yeshua. Eu estou lendo na versão da Bíblia Judaica. Em outras traduções, costuma-se dizer assim: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo. Guarde isto, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Em Jesus, em Jesus. Você vive em Jesus, fora de Jesus não há vida em você. Não há realidade. Aquilo que você faz fora de Jesus não é real. Não te representa mais. Porque a sua realidade de vida agora é em Cristo. Amém? Então, se você está em Cristo, primeira realidade, primeira verdade que precisa estar fundamentada dentro de você. Não há nenhuma condenação para você. Nem agora, nem no amanhã. Você está em Cristo. Toda condenação que viria sobre a sua vida recaiu sobre Jesus Cristo e Ele te substituiu na cruz do Calvário. Ele, nunca tendo pecado, se fez pecado, para que você, nunca tendo feito justiça, se tornasse a própria justiça de Deus em Cristo Jesus. Tudo isso que eu estou falando são referências bíblicas. Eu realmente não memorizo as referências. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem procurar no Google ou me perguntar, tá bom? Ou procurar no aplicativo da Bíblia, que é o que eu faço. Eu me recordo das palavras, não lembro a referência, eu vou lá, escrevo uma palavra, escrevo uma frase e encontro a referência. Bom dia, Ananda. Quase me achará. Bom, continuando. Por quê? Por que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo? Versículo 2. Porque a lei do Espírito que produz vida em união com Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Você foi liberto do pecado, você não é mais escravo do pecado. Então não diga, eu faço isso por causa dessa minha natureza pecaminosa. Eu sou preguiçosa por isso, eu sou impaciente por isso, eu sou procrastinadora por isso. Não, você não é. Você está livre do domínio do pecado graças a Jesus Cristo, graças à perfeita obra consumada na cruz do Calvário. Portanto, é uma questão de escolha. Nós podemos e devemos escolher todos os dias vivermos inclinado para os interesses do Espírito ou vivermos inclinados para os desejos da carne. Essa é uma escolha. Nós fomos capacitados para escolher no momento em que o Senhor nos libertou do domínio do pecado. Ele nos deu esse poder de escolha, esse poder de decisão. Nós não estamos mais sob o jugo do pecado. Versículo 9, e aqui está uma chave grande para o entendimento da pergunta que gerou essa nossa conversa. Pedido de ajuda, na verdade. A irmã que ouviu a live passada, ela disse, me ajuda a me desvincular então da velha natureza na qual eu me sinto presa. Vejamos o que está escrito aqui no versículo 9. Para quem chegou agora, bom dia, Isabel. Depois assiste a live do começo, tá bom? Nós já estamos do meio para o fim. Versículo 9 de Romanos 8. Entretanto, vocês não se identificam com a antiga natureza, mas com o Espírito. Se o Espírito de Deus vive em vocês, porque quem não tem o Espírito do Messias não pertence a ele. Então vamos lá. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 9 de Romanos 8? Nós nos identificamos com o Espírito Santo. Porque agora a nossa nova vida gerou uma identificação com Jesus, com o Espírito Santo, não com a velha natureza. Lembrem-se, desvincular-se da velha natureza é uma decisão, é uma escolha. Quanto mais eu vivo no Espírito, menos espaço há para satisfazer os desejos da carne, para ser tentado pelo pecado.
A velha natureza de quem está em Cristo, de quem nasceu de novo para Deus em Cristo, está morta. Não existe mais. Não terceirize a culpa pelos seus erros, pelo seu mau comportamento à sua velha natureza, porque ela está morta com Cristo. E você ressuscitou com Cristo com uma nova natureza. Então, Amanda, por que eu ainda peco? Se a minha velha natureza está morta? Porque existem dois inimigos que ainda estão presentes em nossa vida: a carne e o pecado. Como eu já disse aqui, não dá para eu explicar isso muito bem. Se você quer se aprofundar nesse entendimento, eu te convido a participar do nosso grupo de leitura no Telegram. Lá você vai ouvir os áudios, vai ouvir as leituras, então vai compreender melhor isso. Agora, o que eu quero que você se concentre é o que está escrito aqui no texto de Romanos. Que você pode se identificar com a velha natureza ou com a nova. Que você pode se identificar com o Espírito Santo ou com a velha vida. E ele está dizendo o seguinte: se você tem o Espírito Santo vivendo em você, então facilmente você vai se identificar com ele. E aí eu volto a falar da renovação de mente que gera consciência. Quando eu vivo em renovação de mente, substituindo pensamentos adâmicos pelos pensamentos de Cristo, substituindo pensamentos naturais pelos espirituais, substituindo as minhas palavras e as palavras dos outros pelas palavras que saem da boca do próprio Deus, então eu experimento uma transformação de vida que gera em mim uma expansão de consciência. Essa expansão de consciência, que é a consciência de Cristo em mim e eu em Cristo, é o que me ajuda a me identificar com o Espírito de Jesus, com o Espírito de Deus, com o Espírito da verdade. Vocês estão conseguindo me entender, amados? Isso está fazendo sentido para vocês? Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Você pertence a Jesus? Você nasceu de novo? Você é um com Cristo? Então você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. E se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você precisa conhecer os benefícios disso, de ter o próprio Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, morando com você, existindo em você. Quando você dorme, enquanto você toma banho, enquanto você cozinha, enquanto você cuida dos seus filhos, enquanto você ora, enquanto você namora, enquanto você sai de casa, enquanto você fica em casa, enquanto você vive, respira, existe, o Espírito Santo habita em você. E em todo o tempo, ininterruptamente, Ele está intercedendo por você, Ele está ministrando sobre você a verdade de Cristo, Ele está te conduzindo, Ele está te orientando. Por que você não percebe isso em todo o tempo? Por que em todo o tempo você não se vê conectada com o Espírito Santo? Porque você não está consciente disso. Mas é possível viver uma vida diária de consciência com Jesus, de consciência em Jesus, conectada ao Espírito dele habitando em você. Esta é a vida no Espírito. É compreender a diferença entre o seu corpo físico, matéria, a sua alma, sentimentos, pensamentos, vontades e emoções, e o seu espírito, intuição e consciência, discernindo as esferas do seu ser, é que você vai permanecer numa comunhão ininterrupta com o Espírito Santo. Sim, é possível. Outras religiões dizem que você precisa ter um momento para se separar de tudo e de todos e então ter aquilo que eles chamam de... Eu me esqueci a expressão que se usam, né? Quando você se eleva a um nível altíssimo de consciência com um ser superior. Só que eles dizem que isso são pequenos momentos, são relapses, são pequenos encontros com uma consciência superior. Porque todas as outras religiões apontam para a busca de um caminho que os leva a essa evolução máxima. Mas vejam só, o Evangelho diz que, e o Evangelho são as boas novas que Jesus veio trazer para nós a respeito do reino de Deus e da pessoa de Deus, nosso Pai. O Evangelho nos deixa claro que o caminho para Deus veio habitar dentro de nós. Entenda isso, que alegria é compreender isso. Enquanto as outras religiões dizem que as pessoas precisam buscar um caminho para chegar a Deus ou a um ser superior, a uma consciência maior, o Evangelho nos deixa claro, as boas notícias do reino de Deus nos deixa claro que o caminho para chegar até Deus veio morar dentro de mim. Eu não preciso buscar um caminho para chegar a Deus. O caminho é Jesus e Ele veio morar dentro de mim por meio do seu Espírito.
Então agora não há separação entre nós e em todo tempo eu sou um com Cristo e Cristo comigo. Se nós elevarmos os nossos pensamentos e nosso coração todos os dias, desde o amanhecer até o deitar, para essa verdade de que Cristo vive em nós e nós vivemos em Cristo, viveremos conscientes disso e vivendo conscientes disso, viveremos tudo o que está escrito a nosso respeito. Concordando com o Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo e não concordando com a carne, sendo guiados pelas emoções ou pelos sentimentos e pensamentos ou pelas circunstâncias. Amém, amados? Eu tenho tanto prazer nessa palavra, porque essa palavra me resgata todos os dias, me socorre todos os dias. Então não dá para fazer live de 20 minutos falando sobre esse assunto. Mas eu já vou encerrar e eu encerro aqui com o versículo 12 ao 14. Portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza que requeira que vivamos de acordo com ela. Não temos nenhuma dívida com o passado. Não temos nenhuma dívida com o passado. Você não tem pendências com a sua vida passada. Eis que tudo novo se fez. Tudo novo se fez. E o viver que você vive agora, você vive em Cristo. Portanto, não justifique nada pela sua velha natureza. Você não deve nada para ela. Ela não tem que te cobrar nada. Sua dívida com o pecado foi paga na cruz do Calvário. O sangue de Jesus te purificou, redimiu, reconciliou, santificou e justificou. Versículo 13. Porque se vocês viverem segundo a antiga natureza, com certeza morrerão. Mas se viverem pelo Espírito e continuarem a matar as práticas do corpo, viverão. Esse versículo pode gerar aqui algumas dúvidas, algumas perguntas. Eu recomendo que você pergunte ao Espírito Santo. E se você quiser que a gente converse mais sobre isso, mande uma mensagem inbox para mim. Versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Você é filha de Deus? Você é filho de Deus? Então saiba, você tem o direito de ser guiado pelo Espírito Santo. Sim, o direito e não a obrigação, porque isso é uma escolha. Se você decidir hoje ser guiado pelas suas emoções, pelos desejos pecaminosos, pelas circunstâncias, o Senhor respeita o seu livre-arbítrio. Então você precisa escolher viver pelo Espírito ou não. Este é o seu direito. Você tem o direito de viver orientado, guiado, conduzido e liderado pelo Espírito Santo. Faça a sua escolha. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para conduzi-los novamente ao medo. Você não recebeu um espírito de escravidão. Você não é escravo mais do pecado, do medo, da morte. Você é livre. Use da sua liberdade para fazer as suas escolhas. Você não é preso nem mesmo a fazer a vontade de Deus. Você é livre para escolher a vontade de Deus para a sua vida ou não. Por isso você não tem que ter medo de nada, nem mesmo de Deus. Você não tem que viver em Deus por medo de punição. Eu vou viver em Deus porque eu não quero que Deus me puna. Você não conhece a Deus e pensa assim. Ele não é aquele que está aqui para te punir ou te castigar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. O castigo que deveria vir sobre nós recaiu sobre Jesus para que eu e você não fôssemos castigados e sim amados e ensinados a viver um estilo de vida superior ao em relação ao estilo de vida de quando éramos pecadores. Porque agora somos justificados pelo sangue de Jesus. Em vez disso, vocês receberam o Espírito que nos torna filhos e por meio do qual clamamos Abba, isto é, querido Pai ou Papaizinho. E o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Messias, se sofremos com Ele, a fim de também sermos glorificados com Ele. Eu preciso encerrar por causa do tempo, mas eu quero dizer que eu desejo muito que você medite mais nessas palavras e entenda a sua posição, a sua condição em Cristo. Como filho de Deus, você tem o testemunho interior do Espírito Santo de que você é filho de Deus, é filha. E mais do que filha, é herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo. A sua vida mudou radicalmente em Cristo.
Jesus não foi acrescentado à sua vida quando você se converteu. Jesus se tornou a sua vida. Mas por não ter consciência disso, você ainda vive como quem vivia no passado sem Cristo. Por não ter consciência da sua posição, da sua condição, da sua identidade em Cristo, você ainda vive segundo aquela velha vida, sendo que agora você está liberto dela e tem o direito de viver uma nova vida como uma nova criação em Deus. Amém? Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor dê sabedoria, revelação e entendimento para os meus irmãos e para mim também, para que cresçamos no conhecimento e na graça, para que cresçamos no conhecimento de Jesus Cristo e que cresçamos no conhecimento da graça de Deus que opera em nós, transformando a nossa vida de dentro para fora. Que nós possamos viver hoje conscientes da vida do Senhor em nós e a nossa vida em Ti. Em nome de Jesus, amém. A vocês que chegaram agora, bom dia em Jesus, sejam bem-vindos. A live encerrou, mas ela vai ficar salva, vocês podem assistir. Você que está assistindo isso ao longo do dia, gravado, seja tão edificado quanto quem esteve aqui ao vivo e ao ser tocado em seu coração por essa palavra, ao ouvir a voz do Espírito Santo, receba, não resista. E além disso, compartilhe. Pega esse aviãozinho aqui e envie para outros irmãos, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Bom dia, Lê! Bom dia em Jesus para todos.